Essa noite eu quero falar com você sobre o poder da fé. Eu tenho me inspirado na fé, eu tenho treinado a questão da fé. Fé não é sentimento, preste atenção nisso. Fé não é o que você sente. Fé tem a ver com razão, tem a ver com decisão. Fé não tem a ver com momento. Fé não tem a ver com circunstância. Fé não tem a ver com um sentimento específico, mas fé tem a ver com uma decisão, crer, confiar, acreditar, decidir e esperar. Esperar, vai acontecer. Esperança, fé, quem tem fé tem esperança, vai acontecer. Então, fé tem a ver com poder. Eu vou falar hoje então com o tema o poder da fé. E muitas pessoas têm fé na salvação. A tua presença aqui é sinal de que você tem fé na salvação em Jesus Cristo. A tua fé em Jesus Cristo te trouxe até aqui. E a tua crença é nesse Jesus que morreu na cruz, que nós não vimos morrer na cruz, mas que é relatado na Bíblia, onde nós confiamos que é a verdade de Deus para as nossas vidas. E a fé na salvação, ela é maravilhosa. Claro que a fé na salvação, ela vai trazer para nós a certeza de que nós seremos salvos. Agora, quem crê em Jesus pode ter certeza, vai ser salvo. Mas mais importante que isso é nós vivermos uma fé presente, uma fé no momento, naquilo que está acontecendo hoje nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 20. Nós vemos aqui uma declaração de fé de Paulo. É maravilhoso a forma que Paulo declara, a declaração que Paulo faz. Ele ilustra muito bem o que é importante para mim e para você com relação à fé. Não só com relação à salvação, mas com relação à fé. A salvação, crer na salvação é uma coisa, crer em Jesus é uma coisa, crer em fé é outra. A fé, ela precisa ser racional, ela precisa ser transformadora, ela precisa nos levar a uma evolução diária, constante, para sempre. Isso é fundamental. Então vamos lá. Olha o que Paulo fala em Romanos 4, 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, preste atenção, olha como é riquíssima essa ilustração de Paulo. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para fazer. Diga glória a Deus. Aqui fala sobre a fé e sobre a constância. Preste atenção, povo de Deus, igreja do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Muitas pessoas dizem: eu quero ter fé, mas estão cheias de medo, estão cheias de incerteza, cheias de insegurança, cheias de dúvida, cheios de incredulidade, duvidando. Eu tenho fé, mas chega na hora, duvida: será que é para mim? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? A dúvida não é um princípio da fé, não é um ambiente de fé. A incredulidade não é um ambiente de fé. Aí a mistura da incredulidade, do medo com a fé, enfraquece totalmente a fé, tira o poder da fé.
A fé precisa ser cega na confiança em Deus. Não haver hesitação, não hesitar, oscilar. Nós estamos aí em meio à conferência, deu início ontem o Arena Conference. Nós estamos em meio a um ambiente de fé sobrenatural, um ambiente de poder. E o tema da conferência é nem um passo atrás. O exemplo, aliás, o que caracteriza essa conferência é o astronauta. Eu ainda não tive a certeza disso, mas eu imagino que a ideia é o homem que pisou na Lua. Não existe movimento não é? No cara que pisou na Lua, só tem o movimento dele descendo da nave e indo na direção do futuro. Pisar na Lua, pisar num novo ambiente, num novo território. Então, o desafio para nós é nem um passo atrás, é sem incertezas, sem incredulidade, sem dúvida, sem medo, mas certos de que na fé nós vamos conquistar o projeto, o sonho, aquilo que você idealiza vai acontecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Preste atenção na declaração dele. Diz assim: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Aqui, toda vez que você olha para a fé, você não vacila, você não duvida. Todas as vezes você não treme, todas as vezes o teu fundamento é firme. Eu creio, vai acontecer, só tem um caminho, vai acontecer, só tem uma condição, vai acontecer em nome de Jesus. Paulo está falando que existe uma promessa, e é a promessa de Deus que fortalece o nosso interior. Não é o que nós estamos vendo, não é o que nós estamos sentindo, é o que nós cremos, que faz a diferença. Então a promessa de Deus, ela vem para fortalecer. Preste atenção, Paulo, ele afirma que o que precede a fé é enxergar, é acreditar, é mirar, é olhar. Qual é teu projeto? Este ano, e como nos últimos 13 anos que eu tenho pregado a palavra de Deus, todo mês de janeiro eu faço o livro dos sonhos. Eu inspiro, eu instigo, eu provoco a igreja, eu preparo material, porque eu sei da importância disso. Eu sei, queridos, às vezes eu me vejo falando como pastor para algumas pessoas que não são da congregação, da Sara Nossa Terra, da nossa igreja, mas eu desafio as pessoas a estarem participando desse ambiente. E sabe, eu tenho mentoreado algumas pessoas que, de forma profissional, e eu peguei o livrinho dos sonhos. Na primeira mentoria que eu fiz, eu peguei o livrinho dos sonhos, só que eu não levei com a capa, tá? Eu levei só a parte de dentro dele, porque eu falei, se eu levar a capa vai ficar muito Sara Nossa Terra, né? Aí eu levei só a parte interna. E na primeira mentoria eu apresentei para essa pessoa o material. E aí ela ficou admirada, porque eu falei, nós vamos trabalhar o teu planejamento. Aí eu entreguei o material, ela falou, nossa, quantas áreas da minha vida que estão paradas. E aí ela começou a escrever. E aí ela manda mensagem para mim e fala, nossa, eu já preenchi uma, já preenchi duas. Semana passada eu tive com ela de novo. Ela falou, já coloquei em ação várias áreas da minha vida que estavam adormecidas, que eu não estava praticando. Então, nós precisamos andar com o olhar no futuro. Quem não profetiza, quem não
idealiza, quem não cria, fica na expectativa de que um dia pode acontecer. Então nós precisamos ser os mentores do nosso futuro. A fé, ela mostra que eu passo, a partir da fé, eu passo a enxergar o futuro. A partir da fé, eu passo a mirar o futuro, ou seja, um olhar e um alvo. Não é um olhar vago de quem vai para cá ou para lá, não, é um olhar fixo de quem quer algo e não abre mão, e quem tem fé não vacila, não duvida, porque quem oscila, quem é inconstante, quem vacila, quem duvida, quem é incrédulo, pega um caminho, pega outro, vive começando, nunca termina nada, vive acreditando por uma semana, 2, 3, e aí pronto, muda de plano, porque não esperou Deus agir, não esperou Deus realizar, não esperou Deus trabalhar. Eu vou por aqui porque esse é meu objetivo. Entra no caminho, faz uma semana, 2, não está dando certo, não conquistei ainda. Começa outro plano, incrédulo, inconstante, sem convicção de que Deus está agindo, de que o projeto de Deus vai acontecer. Nós precisamos ter, lembre-se, quem tem fé enxerga o futuro, começa a criar, visualizar, olhar, contemplar a promessa de Deus. Quando você lê a Bíblia, está lá a promessa na tua vida, e Deus está dizendo: olha, segue a promessa, vai acontecer em nome de Jesus. Olhar, não incrédulo, mas um olhar de fé. Sabe, queridos, certa oportunidade, Jesus estava no monte, fazendo lá aquele sobrenatural de Deus, que foi a multiplicação dos pães. Foi algo maravilhoso. 15.000 pessoas se alimentaram, 12 cestos lotados de pães e peixes sobraram. Foi algo sobrenatural. E naquele momento Jesus sobe ao monte para orar. Eu imagino Jesus foi restaurar a energia, a força dele, porque ele, com certeza, ele gastou muita energia naqueles 3 dias. Ele pregou 3 dias, e ao final de 3 dias ele fez um milagre em que a multiplicação, e não só a multiplicação, pensa comigo, Jesus, ele pegou a fé de um jovem. Preste atenção, os discípulos disseram: Senhor, dispersa o povo, porque eles vão morrer de fome, dispersa o povo. Jesus disse: mas por que nós não damos comida para eles? Olha a fé de Jesus. Os discípulos disseram: mas nossa, nós não temos dinheiro, nós não temos alimento, já foi tudo. 3 dias no monte, 15.000 pessoas, no deserto, na região árida, longe da cidade. Aí Jesus perguntou: o que vocês têm? Qual é o nível de fé que vocês têm? Ele perguntou. Aí levantou um jovenzinho lá e disse: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus falou assim, aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças. Ele disse: obrigado, Senhor, porque temos de onde tirar o milagre. Há uma pessoa com fé nesse lugar para que o milagre aconteça. Uma pessoa com fé nesse lugar para que o milagre aconteça. A partir daquele momento ele começou a picar pão, entregar na mão dos discípulos, picar peixe, e aquele começou a se multiplicar. Foi assim. Então os 15.000 clientes que se alimentaram da ceia aquela noite, ou aquela final de tarde, passaram pela mão de Jesus. Então Jesus estava esgotado, estava cansado. 15.000 pessoas foram alimentadas através da mão dele. Ele picava, entregava para os discípulos, e os discípulos levavam até o povo. Picava, entregava para os discípulos, assim foi. Ao final da noite, ele sobe no monte para orar, e ele diz: pode ir,
os discípulos também estavam cansados. Preste atenção, os discípulos também estavam cansados. Aí eles pegaram a embarcação e foram atravessando o mar da Galileia, porque Jesus ia fazer uma obra do outro lado do mar da Galileia. No meio da noite começa uma ventania, um vendaval, começa o mar a se revoltar contra a embarcação, e aí houve uma preocupação, um temor. Eles estavam esgotados daqueles 3 dias de trabalho no ministério. E aí de repente vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos olharam e viram, se atemorizaram, pensaram que era um fantasma. Houve todo um agito dentro do barco, e aí Jesus se manifesta como o Senhor, e Pedro então olha para Jesus, e com foco em Jesus, ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me leva até aí. Jesus falou: então vem. Então olha, Pedro, com os olhos em Jesus, com os olhos na promessa, com os olhos na palavra, ele começa 1, 2, 3. No 4º passo, ele ainda tinha uma distância de Jesus. Naquele momento, ele começa a prestar atenção nas circunstâncias, no vento, no movimento da água, horas, mas ele já tinha dado 3 passos. Por que a incredulidade naquele momento? Por que a dúvida? Porque a incerteza, a insegurança. E a partir daquele momento, Pedro começa a afundar, a naufragar. Quantos cristãos ficam com os olhos na promessa, quando começa um ventinho, uma dúvida, uma dificuldade, um problema, uma circunstância da vida, e aí a promessa é colocada em segundo plano e as circunstâncias ganham força, são reverenciadas, são exaltadas, e a promessa, que é o poder de Deus, é colocado em segundo plano. Então nós precisamos sair dessa inconstância e ser constantes na nossa fé. Pedro duvidou, sim, e Pedro, quando duvidou, começou a afundar, tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos da promessa e começou a afundar. Por quê? Olhando para as circunstâncias. Deus cumpre as promessas dele. Deus cumpre as promessas. Deus cumpre as promessas. Deus cumpre as promessas. Deus cumpre as promessas. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Diga glória a Deus. Se você espera, é porque você tem uma palavra de Deus. Se você espera, é porque Deus já deu uma palavra para a tua vida. Diga comigo: eu espero em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é porque tem uma palavra para a tua vida. Se tem uma palavra para a tua vida, queridos, Deus falou para Abraão: Sara vai ter um filho. Só que eles já tinham tentado, já há 50 anos tentando. 50 anos, não é brincadeira. 50 anos, eles já tinham desistido, mas tinha uma palavra. Deus liberou uma promessa para Sara. Deus liberou uma palavra. Deus liberou uma palavra para Davi. Sabe quantos anos levou Davi para assumir o reino? 46. Parece, olhando a história, parece, né? Foi rápido. Não. Davi assumiu o reino, sabe, lá nos 50 anos. Aí que ele começou a reinar em Israel.
Mas Davi reinou até o último dia da vida, porque tinha uma promessa, tinha uma palavra. Deus deu uma palavra. Davi morreu com 85 anos, com a coroa na cabeça, porque Deus tinha uma palavra para a vida dele. Não interessa quando vai chegar a tua promessa, ela vai chegar, porque Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a palavra, porque Deus não é homem para mentir. Deus vai cumprir a palavra na tua vida. O que Ele disse, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso eu digo a você, anda debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus, pela fé. O mundo foi criado pela palavra de Deus. O mundo foi gerado. Todas as coisas foram geradas através da palavra de Deus. Aquilo que se vê não foi feito da aparência. Veja o versículo 2. Põe aqui de novo para nós o versículo 1 de Hebreus 11. Diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. 2. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então preste atenção. Tudo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, mas de uma palavra, de uma promessa. É uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus. Este é o nosso romper limites. É quando nós não esperamos as coisas para dar glória a Deus. Nós cremos na palavra e damos glória a Deus. Lembre-se disso. Primeiro a palavra. A palavra é uma promessa. E aí nós vamos transformar, materializar através da nossa fé aquilo que nós cremos. Então, observe 3 coisas entrelaçadas aqui: a promessa, a palavra e a realidade. Nós entendemos esse processo através da criação do universo. O universo, ele não existia. Deus então criou o universo. Deus criou através, primeiro, a promessa. Segundo, a palavra. Terceiro, a realidade. O visível então veio do invisível. E assim também é verdade no reino da fé, mas também no reino da ciência. Ou seja, quando Deus liberou a palavra, começa um processo no mundo natural, ou seja, começa a se multiplicar as etapas do universo para materializar tudo aquilo que nasceu no projeto de Deus. Deus pensou, Deus declarou, e o reino da ciência, da construção, da edificação, da materialização começou a trabalhar. Então vou fechar com você aqui, que meu tempo foi embora. Tem muita coisa que eu quero falar com você ainda, mas nós vamos compartilhar isso em uma outra palavra. Mas eu quero fechar aqui com você. Lembre-se, Deus deu uma promessa, amém? Você leu a palavra e na palavra tem uma promessa. A formação de tudo, preste atenção, a formação de tudo é por etapa. E ela nasce na promessa. Quando você crê, Deus falou comigo essa noite. Tem uma palavra para a minha vida, tem uma promessa para a minha vida, tem uma unção para a minha vida, tem uma liberação do céu essa noite para a minha vida em nome de Jesus. Eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra.
Aí eu começo a declarar isso em oração, eu começo a profetizar, eu começo a dizer: a minha casa vai ser uma bênção, o meu casamento vai ser uma bênção, a minha vida financeira vai ser uma bênção. Desde que Deus me revelou, há mais ou menos uns 8 anos, desde que Deus me revelou que Ele pode abrir novas fontes para a minha vida e para a tua vida. Isso é uma revelação. Deus me revelou que tudo na vida depende das fontes que estão abertas. Por isso que o inimigo entulhou as fontes de Isaac, porque Isaac era um homem que tinha uma promessa de Deus. Abraão recebeu uma promessa, era o pai de Isaac. Isaac era fruto da promessa, ou seja, Isaac era filho da estéril Sara. Deus liberou uma promessa para Sara, e Deus realizou, através da palavra dele, ele realizou a promessa na vida de Sara, e Isaac nasceu, ou seja, materializou a promessa. Lembre-se então, promessa, palavra e a realidade, a realização. Aqui está a chave, porque eu preciso crer na promessa, permitir que esse ambiente seja o ambiente de criação da minha vida. Aqui nasce o meu futuro, é aqui, é no âmbito das ideias, dos planos. Lembre-se disso. E aí, com a promessa nas mãos, você começa a declarar: olha, vai abrir novas fontes. Eu oro por isso todos os dias, eu declaro isso todos os dias, eu profetizo todos os dias. E Deus começou a trabalhar no mundo natural na minha vida. Então, primeiro, se você não tiver fé, constância, vai vir o vento, vai vir a tempestade. Mas quando você está firmado na palavra de Deus, na promessa de Deus, pode balançar o que for, não te derruba. Você está enraizado, tem uma promessa na tua vida. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Ele vai realizar. Creia, continua com o olhar no teu projeto, repete ele todos os dias para Deus. Diga: Deus, eu creio, o Senhor vai transformar, eu creio, o Senhor vai realizar, eu creio, meu casamento é o melhor, a minha casa é maravilhosa. Qual é a casa que você quer? Eu profetizo que você vai ter a tua casa própria em nome de Jesus. Vou repetir, eu profetizo que você vai ter a tua casa própria em nome de Jesus. Você vai ter o carro que você quer, você vai ter o casamento que você anseia, você vai ter os filhos que você anseia, você vai ter o futuro que você deseja, desde que você não mude a tua crença, não mude o teu nível de fé, porque Deus só realiza na vida daqueles que confiam nele. Vamos fechar com Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus trabalha por etapa, não é pelo que você vê, mas é pelo que você crê. Ele espera ser confiado, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe.